Fala pessoal, como vocês estão? Gente, hoje vamos fazer uma revisão de direito processual penal, tá? Uma matéria muito importante e que é cobrada na maioria das provas de concurso público e OAB. Então, antes de mais nada, peço que deixem um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem está estudando, beleza? Esse material aqui, ele estará disponível para download de forma gratuita. Vou deixar aqui o link na descrição. Vocês entrem e baixem aí para vocês estudarem, beleza? Então, assim, todas as minhas revisões que eu trago aqui são revisões importantes. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando sai um edital e tem a matéria de Direito Processual Penal, por exemplo, que é a aula de hoje, tem diversos tópicos. E muitos desses tópicos não são cobrados, mas todos os tópicos que eu trago aqui são tópicos que são muito cobrados, tá? Então hoje trabalharemos com inquérito policial, provas e busca e apreensão. 3 tópicos que estarão com certeza aí na sua prova quando você estiver fazendo, porque como eu disse, alguns tópicos estão apenas no edital, raramente são cobrados, e quando são cobrados, por não ter tanta relevância, a maioria erra e quem acerta é no chute. Então, eu sempre falo, vocês têm que saber o que é mais cobrado, porque a maioria das pessoas irão acertar essas questões. E é essas questões que colocam você na nota de corte, beleza? Então vamos começar com inquérito policial. Características do inquérito. Ele é administrativo, ou seja, o inquérito policial, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, possui nítido caráter administrativo. O inquérito policial não é fase do processo, tá? Não confunda isso. Inquérito é uma coisa, pré-processual, e o processo é outra coisa, não confunda. Inquisitivo. A inquisitorialidade do inquérito decorre de sua natureza pré-processual. No inquérito não há ampla defesa nem um contraditório. Lembrem-se disso. Não há ampla defesa nem contraditório no inquérito. Oficiosidade, ou seja, vem de ofício. Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende de uma representação da vítima ou do ofendido, a autoridade policial deve instaurar o inquérito sempre que tiver notícia da prática de um delito dessa natureza. Lembrando que quando ele tem a notícia dessa prática delitiva, ele vai fazer as investigações ali, preliminares e tal, tá? Não é que, eu sei, eu fiquei sabendo e já vou instaurar, não. Ele vai ali sondar, beleza? Oficialidade já é diferente, não confunda isso. O IP, ou seja, o inquérito policial, quando eu falar IP, inquérito policial, é conduzido por um órgão oficial do Estado, ou seja, ou a Polícia Civil ou a Polícia Federal, que tem como presidente o delegado de polícia, ou seja, o presidente do inquérito policial, ou seja, quem preside é o delegado de polícia, seja no âmbito estadual, Polícia Civil, ou âmbito federal, Polícia Federal. Procedimento escrito. Todos os atos produzidos no bojo do IP deverão ser escritos e reduzidos a termos aqueles que foram orais, como depoimentos, interrogatório do indiciado e tal. Então, eles serão passados, ou seja, transcritos, escritos numa folha e tudo mais. Então, não vai... Hoje, apesar disso, né, apesar dessas características, hoje é muito utilizado o depoimento em vídeo, né, e tal. Mas no inquérito policial, ele é transcrito. Por quê? Porque o promotor, numa eventual denúncia, ele vai estar com o papel ali escrito do que foi relatado, beleza? Característica conhecida também como formalidade, ou seja, o procedimento escrito é a formalidade. Ele é indisponível, ou seja, uma vez instaurado o IP, não pode a autoridade policial arquivá-lo. Lembrem-se disso. Delegado não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva. Dispensável. Essa aqui é a característica que mais causa confusão. Ou seja, as pessoas acham que é obrigatório para uma eventual ação penal que seja instaurado um inquérito policial. Negativo. Vamos supor, eu sofri um crime. Eu tenho provas desse crime, eu tenho a autoria do crime, eu tenho a materialidade dele, tudo. Eu chego lá no promotor e falo, promotor, olha isso aqui, sofri esse crime, tem tudo isso aqui, dá uma analisada aí e vê se cabe uma ação penal.
Tá? Um caso hipotético, mas na prova é cobrado desse jeito. Então, o promotor não precisa de um inquérito policial, tá? Então, ele é dispensável, ele não é indispensável, beleza? Discricionário. A autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Sigiloso. Discricionário. O delegado não tem um mapa, tem que fazer isso primeiro, tem que fazer isso depois, isso. Não. Ele pode fazer de acordo com a sua necessidade. Sigiloso. O inquérito é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado a qualquer do povo. Isso é óbvio, né? Por exemplo, o delegado está lá realizando uma investigação, se ele fosse público, qualquer pessoa chegasse lá, deixa eu ver o inquérito. Qual a lógica disso? Então, o inquérito policial ele é sigiloso. Agora vamos começar com a leitura dos artigos propriamente dito, beleza? A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, que eu falei, delegados de polícia, no território de suas respectivas circunscrições, e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ou seja, delegado, requisição do juiz, requisição do MP, requerimento do ofendido e requerimento de quem tiver qualidade para representá-lo. Requisição, uma ordem, juiz e Ministério Público. Requerimento, um pedido do ofendido e da qualidade e de quem pode representá-lo. O requerimento conterá, sempre que possível, narração dos fatos com a circunstância, individualização do indiciado, nome das testemunhas e tudo mais. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, tá? Muitas vezes as bancas trocam isso aqui, coloca do despacho que indeferir, caberá recurso para o juiz, para o Ministério Público, para não sei o que, chefe de polícia, que é o delegado de polícia. Por exemplo, o chefe de polícia num local assim, no estado de Goiás, um exemplo, é o chefe da delegacia ou o delegado geral, tá? Esse conceito que é muito amplo. Mas vocês têm que entender que lá vai cobrar chefe de polícia, não vai perguntar quem é o chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Como eu disse, sempre quando o delegado receber a notícia, ele verificará se ela é procedente ou não. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Eu coloquei um bizu aqui para vocês não errarem, porque os examinadores trocam isso aqui. Então, representação e iniciado, duas palavras que terminam com a letra U, tá? Então, ambas as palavras terminam com a letra U. Representação e indiciado. Por que eu estou colocando isso? Porque nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Então, é privada, intentá-la. As duas terminam com a letra A, tá? Então, ação pública depender de representação não poderá sem um indiciado. Privada, sem o requerimento da pessoa que tem a qualidade para intentá-la, tá? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Aí é as partes que eu falei para vocês: dirigir até o local, apreender os objetos, colher todas as provas, ouvir o ofendido, o indiciado, fazer o reconhecimento de pessoas, coisas e acariações, determinar se for o caso que proceder exame de corpo de delito e qualquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pela datiloscopia, tá? Os dedos e tal, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, antes e depois do crime, colher informações sobre a existência de filhos, tá? Então eu deixo aqui para vocês lerem esses artigos que são muito importantes. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública.
Lembre-se dessa palavra, desde que, tá? Porque muitas vezes o examinador coloca ainda que, tá? Aí tá errado. Então, desde que essa não contrarie, beleza? Todas as peças do inquérito policial serão num só processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Prazo do inquérito, muito importante, fiz uma tabela aqui para vocês. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou tiver sido preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia que executar a ordem de prisão. Lembre-se disso. Contado a partir de que executar a ordem de prisão, não que expedir o mandato, tá? No prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Aqui eu trouxe os prazos do inquérito para vocês estudarem, tá? Então coloquei justiça comum, justiça federal, justiça militar, crimes contra a economia popular, crimes de drogas, tá bom? A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido requeridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação, o indiciado e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem a prova, acompanharão os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base uma a outra. Incumbirá a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias para a instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, representar pela cerca da prisão preventiva, tá? O delegado representa. Nos crimes de sequestro e cárcere privado, tráfico de pessoas, extorsão mediante sequestro, envio de criança ou adolescente para o exterior, o membro do MP ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais das vítimas ou de suspeitos, requisitar dados e informações cadastrais, tá? Sem autorização judicial. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, deverá conter o quê? Autoridade, o nome da autoridade, o número do inquérito e a identificação da unidade da Polícia Judiciária. Se necessário, para a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP e do delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço e telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros. Por que eu coloquei isso aqui? Porque que sem autorização ele pode requisitar dados e informações cadastrais. Com autorização é sinais, informações e outros, tá? Não confunda isso. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese que trata o CAPT, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel, celular ou por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período, ou seja, 30 mais 30. Para períodos superiores àquele que trata o inciso 2, ou seja, 30 dias, será necessária a apresentação de ordem judicial. Na hipótese prevista nesse artigo, o IP deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado o registro da respectiva ocorrência policial. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade, ou seja, o delegado de polícia
que decide se será realizado ou não. Nos casos em que os servidores vinculados à instituição do artigo 144, eu coloquei aqui, que o artigo 14A é adicionado recentemente no pacote anticrime, com certeza será cobrado nas próximas provas. Então vamos lá. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições do 144 da CF, é um artigo que é cobrado em todas as provas também, vocês têm que ler 144 da CF, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício da profissão, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações expostas no artigo 23, que são causas de ilicitude, excludente de ilicitude, o indiciado poderá constituir defensor. Os dois parágrafos aqui falam que ele poderá constituir defensor em 48 horas, tá? Lembrem desse prazo. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições previstas no artigo 142 da CF, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, já falei anteriormente. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base da denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Tá? Nos crimes que não cobram ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante traslado. Questões. Eu coloquei várias questões aqui sobre inquérito policial para vocês responderem no que concurso. Sempre indico, façam assinatura do que concurso. Agora vamos para o tópico das provas. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. São inadmissíveis, devendo ser desentranhados do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não for evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Ou seja, se aqui, primeiramente, houve uma prova ilícita e dela foi derivadas várias ilícitas, todas essas estão contaminadas. Essa é a teoria do fruto da árvore envenenada, tá? Do fruto envenenado. Entretanto, se mesmo essa aqui foi lícita, essa aqui também foi lícita e essa poderia ser obtida sem ter feito essa primeira, essa aqui continua válida, tá? Ela só é invalidada se em decorrência dela e ela não pudesse ser obtida de forma independente. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível, essa será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. O juiz que conhecer do conteúdo da prova, declarada inadmissível, não poderá proferir a sentença ou acordo. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Esses dois tipos de crimes aqui terão prioridade no exame de corpo de delito, beleza?
Pessoal, atenção, do artigo 158A ao 158F foi introduzido em dezembro de 2019 no pacote anticrime. Eu não vou ler aqui para vocês porque são artigos um pouco mais longos, só que são de suma importância, beleza? Então vocês leem em casa com atenção. Começa aqui e aí eu volto aqui no 159. Aqui. Então até aqui vocês leem aí, tá? O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Preste atenção nesse parágrafo primeiro aqui, ó. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Não é unicamente naquele curso, é preferencialmente nessa área. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Bisu, quem presta compromisso de fielmente desempenhar os encargos serão os peritos não oficiais. O examinador coloca peritos oficiais para confundir o candidato, beleza? Serão facultados, ou seja, fazer ou não fazer, ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Lembre, exame de corpo de delito qualquer dia e qualquer hora. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao lado do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente assinados. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Não é confissão, tá? Ficar atento, pois o examinador troca a palavra testemunhal por confissão. A confissão pode suprir a falta. Não, a prova testemunhal, ou seja, uma testemunha. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal, novamente. Não troquem essas palavras. Nos crimes cometidos com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presume ter sido o fato praticado. O juiz não ficará distrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Salvo os casos de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade, salvo o exame de corpo de delito. Por quê? O que esse artigo 184 quer dizer? Que o exame de corpo de delito nunca pode ser negado pela autoridade policial e nunca pode ser negado pela autoridade judiciária, que é o juiz, beleza? Mesma coisa, trouxe as questões aqui e aconselho vocês a fazerem uma assinatura no site do Que Concurso. Eu não ganho nada para isso, tá? Só estou dando um conselho. Por quê? É uma das plataformas que tem um preço mais acessível, tá? E tem muitas questões lá. O último tópico, terceiro e último, busca e apreensão. Terceiro e último e não menos importante, tá? De uma maneira geral, a finalidade da busca e apreensão é encontrar as pessoas procuradas ou objetos a serem apreendidos.
A busca e apreensão tem por objetivo a procura do corpo de delito ou de coisas pertinentes ao delito com a finalidade de garantir ao processo elementos de autoria e materialidade, ou seja, as provas, ou prender também pessoas acusadas ou foragidas. Quais são os dois tipos de busca e apreensão? Domiciliar e pessoal. Pessoal é o famoso baculejo, tá? Domiciliar e cumprir um mandado de prisão numa casa, certo? Proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem para prender criminosos, prender coisas achadas por meio criminoso, prender instrumentos, prender armas, descobrir objetos necessários para a prova de uma infração, prender cartas, abertas ou não, prender pessoas vítimas de crimes, tá? Aprender pessoas vítimas de crimes. Eu coloquei em negrito aqui porque é uma coisa que confunde muito. A pessoa pensa, vai proceder a uma busca domiciliar para prender pessoas as vítimas dos crimes? Sim. Aprender está no código, isso aí é o que? De certo é levar para a delegacia e tudo mais, para ver como que ia acontecer e tudo mais. Enfim, entenda que tem essa linha G aí, beleza? Colher qualquer elemento de convicção. Proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados na letra B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Busca e apreensão pessoal, essa é importante. Disposto no artigo 240, parágrafo 2º do CPP, a busca pessoal tem dois principais requisitos. Não precisa de mandado judicial, precisa de fundada suspeita. Ou seja, para eu entrar numa casa, mandado judicial. Para eu revistar um cara na rua, fundado suspeito. Estou andando ali, estou patrulhando, vejo um indivíduo escondendo umas coisas num buraco de um muro. E olhando para a viatura ali com medo. Fundado suspeita, é abordagem, beleza? Quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandato. Considere esse artigo 241, tá? Sempre quando qualquer policial, qualquer autoridade for cumprir uma busca e apreensão, deverá ter mandado judicial, tá? Esquece o artigo 241. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Requerimento, tá? O mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do proprietário, morador, tudo mais. Mencionar os motivos, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Ou seja, está o advogado lá com os documentos. Se constituir corpo de delito, poderá ser preso, apreendido. Se não constituir, não poderá. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse da arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. Busca e apreensão domiciliar é a inviolabilidade lícita da casa de um indivíduo. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que sejam realizadas à noite. E antes que penetrem a casa, os executores mostrarão e lerão o mandato ao morador ou a quem o represente, intimando em seguida a abrir a porta. Ficar muito atento, pois se o morador consentir que a busca seja realizada à noite, não há ilegalidade. Isso é uma pegadinha muito recorrente em prosa. Ademais, vale ressaltar que se na casa há duas pessoas, uma delas aceita que seja realizada a busca e a outra não, prevalece o não, beleza? Entendimento de tribunal, tá? Creio que não seja cobrado aqui quando uma prova ela pede noções de processo penal. Se ela pedir só o processo penal em si, pode ser que, dependendo da profundidade, seja cobrada, tá? Então aqui, a seguir abrir a porta. Se a própria autoridade der a busca, declarar previamente sua qualidade e objeto, em caso de desobediência será arrombada a porta, forçada a entrada,
Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra as coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Observar-se-á o disposto no parágrafo 2º e 3º, quando ausentes os moradores devendo nesse caso ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho se houver e estiver presente. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Finalizando a diligência, os executores lavrarão o auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado, ou em aposento ocupado de habitação coletiva, ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Gente, isso aqui é muito importante, porque fala a expressão casa compreende o quê? A expressão casa não compreende tal. O que é casa para o direito processual penal aqui? Qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. O que não é casa? Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberto, taverna, casa de jogo ou outras do mesmo gênero. Conceito de dia e noite. Dia é o período entre 6 horas da manhã e 18 da tarde, beleza? Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Busca pessoal e mulher. Muito importante. A busca pessoal e mulher será feita por outra mulher se não importar o retardamento ou o prejuízo da diligência. Ou seja, se não importar, deverá ser realizado por outra mulher. Se importar, o policial pode abordar, tá bom? Pode buscar. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando para o fim de apreensão forem no segmento da pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista, ainda que não tenha avistado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstanciais indiciárias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço, se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandatos que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. Pessoal, então é isso. É uma revisão rápida aqui desses 3 tópicos, né? Peguei os principais artigos, coloquei aqui. Vocês podem fazer o download desse material. Lembrando que eu tenho o material da Guarda Municipal, eu tenho o material da Polícia Penal do Espírito Santo, eu tenho da PMDF, PMMG. Entrem no site aqui na descrição, baixem lá e adquiram o material caso vocês necessitem, tá? Então espero que ajudem, estudem, tá? Bastante. É uma coisa que vocês nunca arrependerão na vida, é de estudar, dedicar-se aos estudos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.